Olá, vamos falar hoje a respeito dos números inteiros. Isso mesmo, vamos trabalhar aqui com algumas ideias iniciais sobre os números inteiros, como eles aparecem no nosso dia a dia. Vejamos então alguns exemplos. A temperatura no Alasca é de menos 24 graus Celsius no inverno. O saldo na conta corrente de João é de mais R$ 200. O saldo de gols de um time da Série A é de menos 3 gols. A temperatura em uma cidade aqui no sul do Brasil atinge menos 4 graus Celsius. A temperatura em alguns freezers chegam a menos 15 graus Celsius. Ou seja, observem bem esses números que apareceram nesses exemplos. Menos 24, mais 200, menos 3, menos 4 e menos 15. Os números vistos, então, nesses exemplos, são números inteiros. Então, podemos dizer que os números naturais correspondem aos inteiros positivos e o zero. Reunindo, então, os números inteiros positivos, os inteiros negativos e o zero, obtemos a sequência dos números inteiros, ou seja, os números naturais, mais o zero. E o oposto dos números naturais, que são os números negativos, nós temos então aqui o conjunto dos números inteiros. Então, exemplificando, então, a sequência dos números inteiros, representada pela letra Z, pode assim ser escrita. Z é igual, abre chaves, reticências, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, reticências, fecha chaves. Então, significa o quê? Que essa é a representação dos números inteiros. Porém, a reticências indica que eles são infinitos tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. E o zero ele divide os números positivos dos números negativos. Nós vamos estudar mais à frente, vocês podem rever lá que a função do zero é separar então os números inteiros positivos dos números inteiros negativos. Então, observe aqui essa representação na reta numérica. O zero, ele aparece aqui, e todo número a partir do zero tem sempre a mesma distância entre um número e outro. Então, o zero divide a reta numérica entre os números positivos e os números negativos, ou seja, à direita do zero eu vou encontrar sempre os valores positivos, enquanto que à esquerda do zero eu vou encontrar sempre os valores negativos. Tá? E cada número é colocado sempre à mesma distância um do outro, ou seja, quando eu monto a escala para essa reta numérica, se eu estabelecer que do 0 até o 1 tem 2 centímetros, a distância entre cada número deverá ter 2 centímetros, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, na reta acima, a distância é de 1 unidade. Quando essa distância é igual a 1, o número que está imediatamente à direita do outro é o sucessor. Por exemplo, aqui eu tenho o número 0. Aquele que está à direita é o sucessor, no caso 1. Eu tenho o número 1, que está à direita é o 2. Então, 2 é o sucessor de 1. Eu tenho o menos 1. À direita do menos 1 está o 0. Então, o 0 é o número e o 1 é o sucessor de 0. Se eu tenho o menos 1 e aqui à direita eu tenho o 0 ele é o sucessor do menos 1. Se eu tenho o número menos 2 e à sua direita está o menos 1, significa que o menos 1 é o sucessor de menos 2. Ou seja, o número que está à direita é o sucessor daquele número que eu estou comparando. Por exemplo, o menos 3. Aqui eu tenho o menos 3, à sua direita tem o menos 2, então o menos 2 ele é o sucessor de menos 3. Assim como na parte positiva, o 2 ele é o sucessor de 1. O 1 é o sucessor de 0, porque ele está à direita. Agora, quando o número ele é colocado à esquerda, nós chamamos ele de antecessor. Então vamos lá.
O 1 é o antecessor de 2, ou seja, ele está à esquerda do número 2. Então, o número 2, à sua esquerda, o 1. Então, o 1 é o antecessor. Se eu pegar aqui, por exemplo, o número menos 1, à esquerda dele tem o menos 2. Então, o menos 2 é o antecessor do menos 1 e o 0 é o sucessor de menos 1. Tá? Então, o número da esquerda ele é antecessor e o número que está à direita ele é o sucessor. Menos 2 é o antecessor de menos 1, porque ele está à esquerda do menos 1. 0 é o antecessor de 1. 0 é o antecessor de 1 porque o 0 está à esquerda do número 1. Agora, quando os números vêm imediatamente um após o outro, dizemos que eles são números consecutivos. Por exemplo, o menos 3, o menos 2, o menos 1 são em sequência, então são números consecutivos. O 2, o 3, o 4 são números consecutivos. O 0, o 1 e o 2 são números consecutivos. O menos 1, 0, 1, 2, 3 também são números consecutivos. Então, aqueles números que estão na sequência, sendo um imediatamente após o outro, são conhecidos então como números consecutivos. Agora, a distância entre qualquer ponto e a origem da reta, ela é chamada de módulo, ou valor absoluto do número representado pelo ponto. Ou seja, se eu pegar aqui, tivesse um ponto, por exemplo, chamar aqui de ponto A, e aqui o ponto B. Se o ponto A estiver localizado sobre o número menos 3, a distância dele até o zero é chamada de módulo, ou seja, essas 3 unidades aqui que separam esse ponto do zero, ela é chamada de módulo. Então, indicamos o módulo de um número com 2 barras verticais. Então, por exemplo, o módulo de menos 3 é 3. O módulo de 5 é 5. De menos 8 é 8. De 0 é 0. 0 não tem sinal. Tá? É apenas para enfatizar aqui. Então, o módulo de um número é sempre o seu valor absoluto, ou seja, não carrega sinal no resultado do módulo. Então, quando 2 números estão à mesma distância da origem, dizemos que os números associados a esses pontos são números simétricos ou números opostos. Então, 2 números são simétricos ou opostos se têm o mesmo módulo. Por exemplo, menos 4 e 4 são números opostos ou simétricos porque apresentam o mesmo módulo e eles estão à mesma distância do ponto até a origem da reta numérica. Por exemplo, 6 e menos 6 também são números opostos ou simétricos. 7 e menos 7, 2 e menos 2 e assim por diante. E quando nós comparamos, então, 2 números inteiros positivos, o que estiver mais afastado do zero será o maior, ou seja, o que estiver mais à direita na sua reta numérica. Então, eu posso comparar os números inteiros dessa forma. Aquele número que está à direita sempre vai ser maior do que aquele número que estiver à esquerda na reta numérica. Então, qualquer número inteiro positivo é maior que zero e de qualquer número inteiro negativo. Então, se eu pegar aqui um número inteiro positivo, por exemplo, 1, o número 1 é maior do que qualquer número inteiro negativo. Veja bem, ele vai estar à direita e os inteiros negativos estão à sua esquerda. O menos 1, por exemplo, ele é maior do que o menos 5. Por quê? Ele está à direita do menos 5. Vale lembrar também que o zero é maior do que qualquer número inteiro negativo. Então, quando nós vamos comparar 2 números inteiros, devemos verificar sempre essas propriedades. Então, zero, ele é maior do que qualquer número inteiro negativo. O número positivo é maior do que qualquer número inteiro negativo. E quando eu tenho 2 números negativos, o maior é aquele que está à sua direita, ou seja, aquele que estiver mais próximo do zero. Então, número negativo, quanto mais próximo do zero ele estiver, maior ele será. Alguns exemplos
de comparação entre os números inteiros. Observe, o 5 é menor do que o 7, o 12 é maior do que o 6, o 0 é maior que o menos 125, o menos 1 é maior que o menos 15, o 2 é maior que o menos 250, o menos 1 é maior do que o menos 2. Aí, vocês vão fazer o seguinte, tem uma lista de exercícios, né, que está lá marcado o número 002. Essa lista de exercícios são atividades de fixação, né, desses assuntos que nós abordamos aqui. E também gostaria de pedir para que vocês dessem uma revisada nas atividades do caderninho de atividades, da página 16 até a página 21, para retomar o assunto, relembrar essas propriedades importantes aqui dos números inteiros. Uma ótima semana e bom estudo para você!